Olá, eu sou Renata Garcia, professora da Universidade Federal da Paraíba e uma das coordenadoras do LAPSUS, o Laboratório de Pesquisa e Extensão em Subjetividade e Segurança Pública. Sejam bem-vindos ao LAPSUS Digital. Nós somos uma plataforma online que acolhe as atividades de extensão e pesquisa do laboratório. Nós estamos presentes no YouTube, no Instagram e no Facebook. O tema do vídeo de hoje é Direitos Humanos, Sistema de Justiça e Gênero. A entrevista com a professora Carmen Rain de Campos. Ela é doutora em Ciências Criminais e professora do programa de pós-graduação em Direito da Uniriter. Com a palavra, a professora Carmen. Eu sou professora do mestrado em Direitos Humanos, da Uniriter, né, aqui em Porto Alegre. E então eu tenho uma preocupação, obviamente sou uma ativista de direitos humanos desde muitos anos, né, desde que eu me lembro de ser gente, não é? Não tinha consciência disso. Eu acho que é muito interessante, porque às vezes a gente tem uma perspectiva de justiça, não é? Mas não tem a concepção teórica que sustente isso, né? E acho que quando a gente é um pouco adolescente, né, a gente tem muito isso. Se você quer justiça, você luta por justiça, mas não tem, né, base teórica para sustentar os teus argumentos, não é? Então, eu sou uma militante de direitos humanos desde que eu me dou conta, né, de ser gente, de pensar e verificar as injustiças do mundo. Aliás, essa é uma coisa importante, sempre que eu fui fazer direito, não é? Porque, para mim, eu fui fazer direito porque eu queria fazer justiça. Quando eu fui fazer a minha dissertação, eu tive uma grande crítica, porque eu quis falar desse lugar feminista, né, enquanto uma militante feminista. E eu me lembro que me foi dito que eu não podia fazer isso, porque isso não era acadêmico. E, na verdade, isso é uma bobagem, não é? Porque o feminismo mostrou isso do ponto de vista teórico, não é? Que nós somos as nossas... é impossível desvincular, não é? Quem eu sou, não é? As escolhas teóricas, as escolhas de autores e autoras são escolhas a partir do teu lugar, não é? Então, isso é uma grande bobagem. Hoje isso não é mais, não é? Isso já está superado, mas foi muito difícil, não é? Esse embate entre o lugar acadêmico, por um lado, e o lugar militante, por outro, não é? E hoje isso é perfeitamente compatível, não é? O feminismo já demonstrou isso, né, que a gente fala dos nossos lugares, que as nossas escolhas do ponto de vista acadêmico, científico, elas não são neutras, não é? Não existe essa neutralidade, não existe esse distanciamento entre sujeto e, entre aspas, objeto, né, ou, né, a pesquisa, não é? Então, eu acho que isso foi uma coisa importante e acho que contribuir para esse debate, né, nesse campo do ativismo feminista, é muito importante e acho que não é fácil. Eu acho que no campo criminológico é muito difícil. Eu acho que tem muito ranço, não é? Muito ranço em compreender algumas demandas feministas que não necessariamente estão atreladas à busca pela penalização, não é? Eu acho que tem um ranço aí que coloca todo mundo no mesmo saco, digamos assim, né? Tem uma visão muito homogênea de algumas coisas, né? A gente ainda vai ter que analisar de uma forma mais aprofundada isso. Mas hoje saiu uma pesquisa, os dados, melhor dizendo, não uma pesquisa, os dados de feminicídio em Porto Alegre, e aumentou 400%. Do ponto de vista entre abril do ano passado e abril deste ano, né? Então, numericamente é um número pequeno, mas proporcional, porque o número de mortes não é muito grande do ponto de vista individual, mas do ponto de vista percentual é um número muito grande. E vários estudos têm mostrado, não é, que o confinamento imposto, que de certa forma é imposto, e por uma razão de saúde pública, né? Então, ninguém gostaria de estar em confinamento, a gente não está em confinamento por voluntariedade,
não é? Nós estamos porque é necessário estar para evitar contaminação, disseminação desse vírus e mortes e superlotação do sistema de saúde. Mas alguns estudos, melhor dizendo, têm demonstrado que tem uma relação muito grande entre o confinamento e o aumento da violência doméstica, por várias razões. Não é? As mulheres estão em casa, os homens estão em casa, ou porque perderam o trabalho, ou porque não podem trabalhar, ou porque estão trabalhando de casa, né? Os filhos estão sem escola. Então, o ambiente, se ele já não era um ambiente saudável, digamos assim, ele se torna muito tenso, não é? E pode agravar, digamos assim, as situações de violência. E então a gente tem percebido esse aumento, por exemplo, de mortes de mulheres é uma coisa bem, bem forte, e nenhuma dessas mortes, por exemplo, as mulheres tinham registro de ocorrência policial ou pedido de medida protetiva, o que dá um outro indicador para a gente pensar, que é, por que não? Não é porque, porque estão em casa, estão sendo controladas, o que está acontecendo nesse ambiente e nesse momento em que a gente tem um elevado número de mortes de mulheres e nenhum registro de ocorrência de violência prévia. Então, isso também é um outro indicador para uma coisa muito importante, que é o desenvolvimento de políticas públicas em momentos de pandemia. Não é? Porque se eu tenho um aumento de violência e de mortes, né, de violência letal muito alta, não tem nenhuma política pública que tenha sido pensada para isso. Não é? Então, as delegacias estão atendendo? Estão, mas em regime de plantão. O sistema de saúde está atendendo? Está, mas ele está voltado para o Covid-19, para o coronavírus. Quer dizer, as mulheres vão, mas não vai ter ninguém para atender. Por uma razão simples, os profissionais de saúde são poucos profissionais de saúde, estão todos, não é, tentando salvar vidas. Mas aquela vida ali também pode estar em risco, e a mulher não tem para onde ir. Então, num momento desses, a gente tem que olhar para várias situações, não é, de incremento de um determinado tipo de violência. Diminuíram os números de roubos, furtos, mas aumentou o feminicídio. Isso é um indicador interessante. As pessoas não estão na rua, então não tem como furtar, como roubar, não é? Porque as pessoas não estão na rua, as pessoas estão dentro de casa. Então, aumenta a violência dentro de casa e aumentou as mortes de mulheres. É claro que a gente vai ter que olhar de uma forma muito mais cuidadosa tudo isso para poder, de fato, fazer as relações necessárias, não é? E bem sólidas, mas isso é um indicador muito forte de que esse momento, não é? Ele é um momento bastante duro para as mulheres, para algumas mulheres, não é? Eu acho que nesse momento que a gente vive no Brasil de contestação da ciência, de contestação do saber, não é? Está mostrando exatamente que, se não for a ciência, se não for o saber, se não forem pesquisadores nas diversas áreas, não é? A gente não consegue avançar um passo. E do ponto de vista do sistema de justiça, que é o que nos interessa mais de perto, não é? Óbvio que as pesquisas nesse campo são muito importantes para a gente determinar que políticas são, do ponto de vista da segurança em sentido amplo, não só da segurança pública em sentido restrito policial, mas da segurança cidadã, digamos assim, né, numa perspectiva mais ampla. Se a gente não pesquisar, não olhar esses dados de uma forma bastante séria, não é? Para poder sugerir, olha, porque é possível que momentos como esse voltem a ocorrer, não é? É possível que voltem a ocorrer, talvez um outro vírus, talvez uma outra doença que tenha que fazer com que a gente de novo fique confinado. E a gente faz o quê para evitar situações de mortes, não é? Como feminicídio. Então, é muito importante, né, chamar pesquisadores e pesquisadoras da área para que eles se debrucem sobre esses dados, não é? E auxiliem o poder público, não é? Numa tarefa muito importante que é salvar vidas, né?
não apenas as que podem morrer por conta da doença, mas as que podem também morrer, né, por conta de uma omissão, de uma ausência de uma política pública eficaz para salvar, né, as mulheres da violência doméstica, da violência conjugal, não é? Então, acho que é muito importante, né, e nós, pesquisadores e pesquisadoras dessa área, temos muito a dizer, né? A gente faz isso, a gente faz pesquisa para indicar caminhos, né? E um outro tipo de violência institucional também com a qual a gente está trabalhando, que não envolve diretamente o sistema prisional, mas as instituições do sistema de justiça, é com mulheres trans, não é? Tem uma aluna desenvolvendo uma pesquisa, né, conduzindo uma pesquisa nessa área, de mortes de mulheres trans, não é? De como é que o sistema de segurança pública encara essas mortes, não é? Se considera um transfeminicídio ou não. Então, também é uma violência institucional porque nega o nome social, né? Não olha a dor da família, quer dizer, tem uma série de outras questões envolvidas ali que também refletem um descaso institucional e, por consequência, uma violência institucional. Então, a gente também está abrindo o leque para trabalhar a violência institucional mais ampla, não é? Não envolvendo apenas o sistema, claro que o sistema prisional, e nesse momento é mais ainda, não é? Porque nós temos uma pandemia, não é? Que pode contaminar milhares de pessoas presas, esse país tem muita gente presa, não é? Muitas pessoas presas, mulheres presas, homens presos, e é impressionante, assim, como a insensibilidade, né, de certos profissionais do sistema de justiça que lidam diretamente com isso, principalmente no campo, o Ministério Público, não é? É absolutamente insensível, quer manter as pessoas confinadas, presas, não é? Não é favorável à prisão domiciliar, quer dizer, então tem que comprar uma luta muito grande para o respeito aos direitos humanos, para que as pessoas, nesse momento de pandemia, quer dizer, eu sinceramente, eu fico muito chocada, assim, com a falta nem sei se eu deveria ficar chocada, né, mas eu me choco, eu continuo me chocando, talvez porque eu ainda acredite que é necessário, né? De esperança, né, que as pessoas possam ter um pouco de humanidade, não é? Então, eu fico chocada quando eu vejo a completa ausência de humanidade, não é? Com pessoas que se encontram presas em situação, essa situação de prisão no Brasil a gente conhece, não é? Sabe o quanto ela é degradante, humilhante, violadora de todo e qualquer direito mínimo de respeito à dignidade, à integridade física e moral, não é? É um ambiente de tortura e ainda conjugado com esse momento de uma pandemia, não é? Que é capaz de contaminar milhares de pessoas e alguns profissionais do sistema de justiça mantêm uma certa insensibilidade, uma desumanidade absoluta, não é? Então, eu continuo me chocando com isso, embora isso seja recorrente no Brasil, e mais ainda agora com todo um discurso de ódio, né, com todo um discurso de violação, de permissão para matar, né, de permissão para violação de direitos humanos. Então, é chocante, assim, não é? Como isso emergiu no Brasil, não é? De uma forma tão forte e que viola, né, a nossa Constituição, quer dizer, são profissionais do direito trabalhando com a Constituição e violando a Constituição, não é? Diariamente, assim, é impressionante isso. E eu acho que esse momento, assim, para todos os campos, não é? Se a gente pensa do ponto de vista científico, assim, todo esse negacionismo da ciência, e do nosso campo, por exemplo, da criminologia, mais ainda, né? A gente já não era muito ouvido, ou ouvida, né? Agora muito menos, não é? E sem se dar, né? sem se dar conta que as soluções passam por ouvir quem pesquisa,
não é? Quem trabalha com esse tema, há farta literatura mostrando que as soluções, as mesmices que vêm sendo produzidas no campo, enquanto política, no campo da segurança, não funcionam, não é? E a gente continua ouvindo desses gestores públicos, né, as mesmices já comprovadas, reiteradamente comprovadas, porque se recusam a ouvir quem trabalha com o tema, quem pesquisa, quem pode oferecer, não é, caminhos para superar inúmeras dificuldades, né, no campo da gestão pública e no campo das políticas públicas e do sistema de justiça como um todo. Então, eu acho que essa incompatibilidade entre esse discurso que, por vezes, a gente ouve da incompatibilidade entre abolicionismo, direitos humanos e gênero, é um falso discurso. Não é? Eu acho que não há nenhuma incompatibilidade, não é? Eu, pelo menos, né? Eu acho que todo mundo que foi orientando, e acho que esse é um grande legado da Vera Andrade, é que quem foi orientando a Vera Andrade é abolicionista, no mínimo enquanto perspectiva, não é? Então, eu sou uma feminista abolicionista, não é? Mas sou uma feminista também que tem um pé na realidade, não é? Eu não acho que seja possível a gente propor o abolicionismo hoje. A gente não consegue diminuir, aplicar penas alternativas, diminuir o sistema carcerário, dar prisão domiciliar para pessoas, não é? Então, eu acho que a gente tem que ter um diálogo com a realidade muito forte. Eu acho que é importante a gente ter esse discurso e essa perspectiva, mas é importante a gente olhar a realidade, não é? E ouvir as pessoas. Ouvir, porque do ponto de vista teórico é muito fácil a gente formular isso, não é? Aliás, a gente vem formulando isso há muito tempo, não é? Há quantos anos a gente vem formulando a perspectiva abolicionista? Desde a década de 70. São 40 anos, 50 anos. O que se passou nesse país? O que aconteceu com essa perspectiva abolicionista que não ganhou corações e mentes, a não ser dos acadêmicos? E eu acho que essa é uma grande diferença com o feminismo, que o feminismo ganhou corações e mentes. Então, o feminismo ganhou corações e mentes, e é verdade, algumas feministas um pouco mais punitivista, digamos assim, mas o feminismo ganhou corações e mentes. O feminismo precisa, né, e aí eu estou falando especificamente do feminismo criminológico, né, da criminologia feminista, ou das perspectivas feministas em criminologia, não é? Incorporar, eu acho que talvez a gente tenha que discutir como é que a gente incorpora isso de uma forma, do ponto de vista discursivo, para ganhar as pessoas, para mostrar que esse é o caminho, não é? Eu acho que, por exemplo, tem muita gente que critica a Lei Maria da Penha, que diz que é uma legislação punitivista. Eu acho que é uma... primeiro, não contribui em nada, segundo, não é verdade, não é? Acho que esses discursos críticos ou abolicionistas que partem por esse caminho, eu acho que eles não ajudam a construir um caminho de união de discursos que são emancipatórios. Não é? O feminismo é um discurso emancipatório, o abolicionismo é um discurso emancipatório, e esses discursos, eles precisam se dar as mãos, e não ficar, né, a gente não precisa ficar batendo, a gente vai ter nossas divergências, é possível que em algum momento sim, mas eu acho que nós queremos a mesma coisa, não é? Então, e os direitos humanos é isso, não é? A ideia de direitos humanos, às vezes ela também é utilizada de uma forma equivocada, mas eu acho que é possível a gente pensar em dialogar, mais do que dialogar. Eu acho que a gente tem que partir, nesse momento, sinceramente, eu acho que a gente está num outro momento que o diálogo a gente já tem, digamos assim, historicamente um diálogo que às vezes não é um diálogo, não é, porque não parte da ideia de diálogo propriamente dito, não é, mas discursos, não é, mas eu acho que está na hora da gente
resistir de mãos dadas, entende? A um desmando, a um discurso, um aumento da violência, aumento da intolerância, não é? Contra todo mundo. Então, todo mundo que defende direitos humanos, não é? Então, eu acho que é uma falsa dicotomia essa ideia de que o abolicionismo e o feminismo não funcionam, não conversam, não é? Não, nem que, pelo menos as feministas da criminologia crítica que eu conheço, nenhuma delas propõe pena de prisão, não é? Ninguém defende pena de prisão para nada, não é? Ninguém defende isso. Então, eu acho que tem que parar de repetir um discurso construído na década de 80, não é? Na década de 90, de que feminismo, né, e abolicionismo, que as feministas são todas punitivistas. Não é verdade, não é? E a própria Lei Maria da Penha não é uma legislação punitivista, não é? Então, ela não encarcerou em massa, como diziam vários criminólogos críticos, a Lei da Maria da Penha vai virar um grande encarceramento. Hello! Entende? Em que mundo você vive? Não é, entende? E não é esse o objetivo da legislação. Então, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade, esse contexto histórico que a gente está vivendo no Brasil, eu acho que ele é a grande oportunidade para todas as pessoas que lutam pela emancipação, que lutam pelos direitos humanos, não é? Nos juntarmos para a gente criar um projeto de resistência contra a pena de morte instaurada, quase que legalizada, não é, institucionalmente, contra os discursos de ódio, contra os discursos contra as mulheres, contra os discursos contra a população LGBT, contra as mortes de negros jovens que estão acontecendo já faz tempo, mas que aumentaram consideravelmente nesse país. Não é? Então, eu acho que a gente tem muitos elementos que todas e todos nós concordamos. Então, acho que a gente precisa, talvez, superar uma ou outra questão, não é? E criar um projeto de resistência criminológico, crítico, que reúna todas as perspectivas emancipatórias dentro, que talvez pudesse dizer, dentro desse grande nome, entre aspas, criminologia crítica ou perspectivas emancipatórias nesse campo. E, por fim, assim, que eu acho que para fechar, digamos, essa discussão, eu acho que o debate sobre decolonialidade, né, que a gente também tem feito, eu acho que a Maria Lugones é uma teórica importante na América Latina, não é, que vem discutindo feminismo e decolonialidade, gênero e decolonialidade, feminismo e decolonialidade, porque eu acho que a gente tem que, e estamos fazendo isso, né, a gente vem construindo a nossa criminologia e as perspectivas feministas em criminologia, pelo menos as que eu me filio, né, a partir dessa visão decolonial, antirracista, não é, anti-homofobia, não é, discutindo a questão do capacitismo, não é? Então, eu acho que esse lugar é importante a gente, porque ele é um lugar muito nosso, não é? Se a gente pensa na nossa história, não é? Não tem como a gente construir uma perspectiva feminista em criminologia sem olhar para isso, né? Sem olhar para a história das mulheres negras nesse país, sem olhar para a história da colonização, da escravatura, né, dos indígenas, das mulheres indígenas, da cultura indígena. Então, eu acho que esse é o nosso lugar, assim. E é isso que nos aponta, né, para essa perspectiva abolicionista, não é? A abolição desse saber colonial, não é? E a abolição desse saber colonial traz consigo a construção de um saber decolonial, não é? Que é um saber, e essa abolição dessa colonialidade do saber nos leva também, desde uma perspectiva teórica da criminologia, obviamente, a pensar na abolição, não é, do sistema penal como um todo, ou como uma utopia, não como algo inatingível, mas como um horizonte que a gente pode, quem sabe, um dia alcançar.